É em Londrina, cidade do norte do Paraná, e uma das metrópoles de maior desenvolvimento econômico e qualidade de vida do Brasil, que está situada a Faculdade Teológica Sul-Americana. Localizado em uma das regiões mais desenvolvidas da cidade, o campus da FTSA possui instalações modernas e acolhedoras, salas de aula completamente equipadas e ambientes climatizados. A Faculdade Teológica Sul-Americana tem como missão preparar vidas para servir ao Reino de Deus. É aqui que estudantes de todo o Brasil e de outros países se encontram para vivenciar experiências e receber conhecimentos através de uma teologia que tem por objetivo ser instrumento para o cumprimento da missão de Deus, tornando a vida melhor, mais plena de sentido e significado. Com mais de 48 mil exemplares, sua biblioteca é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. Com uma proposta de ensino teológico contemporâneo, os cursos de graduação presencial, online e pós-graduação oferecem uma formação bíblica, com uma missiologia e teologia contextualizada para ministérios relevantes e transformadores. Os cursos de graduação online e pós-graduação Lato Sensu são disponibilizados em uma plataforma moderna e interativa, por meio de videoaulas, conteúdos e textos complementares, contando com o suporte de professores-tutores. Conquistando assim o credenciamento e reconhecimento do MEC em todos os seus cursos, com a maior nota entre os cursos de teologia na modalidade à distância. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. É com muita alegria que nós estamos aqui juntos para mais uma colação de grau da Faculdade Teológica Sul-Americana, e isso em plena pandemia. Certa vez Jesus, ao enviar os 70 discípulos
para a missão, ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores para a sua seara, porque os trabalhadores são poucos. E hoje nós temos o privilégio de celebrar com você, com seus familiares e com todo o Brasil, a colação de grau de 206 novos estudantes. Que alegria a nossa! Portanto, essa é uma celebração que nós, em primeiro lugar, damos a Deus, porque Ele é o Senhor da seara, não somos nós somos os trabalhadores. Então nós estamos muito felizes porque por meio da Faculdade Teológica Sul-Americana, nós estamos entregando ao Senhor alguns trabalhadores, algumas trabalhadoras, obreiros e obreiras um pouco mais capacitados para servir o Senhor, o seu reino. Portanto, nós convidamos você a louvar a Deus conosco, a adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesta celebração de colação de grau, e certamente fazemos isso porque reconhecemos que toda a glória pertence a Deus. Fique conosco, participe conosco, será um momento de muita alegria e muita festividade. Perfeita graça, quando o som salvou alguém como eu, perdido estava, mas me encontrou. Fui cego e hoje vejo. Foi graça que me fez temer, livrou-me dos meus medos. Tão preciosa foi a hora em que primeiro criei. Me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Bênçãos Deus me prometeu, seguro nisso estou. O meu escudo, minha porção, enquanto eu viver. Me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Ele
exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Nesse momento, nós teremos a exposição da Palavra de Deus pelo reverendo Antônio Carlos Barro, um dos nossos fundadores, um dos nossos mestres queridos aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana. Foi com muita alegria que eu recebi o convite da direção acadêmica da Faculdade Teológica Sul-Americana para trazer a vocês, formandos e formandas, uma palavra pastoral, uma palavra que espero seja útil e abençoadora a todos vocês que agora concluem o curso do Bacharelado em Teologia. Eu escolhi para este momento refletir um pouco sobre a história de um líder no Antigo Testamento por nome de Mardoqueu. E o título dessa minha exposição é este: A história do povo de Deus requer pessoas com coragem em tempos de crises. A história do povo de Deus requer pessoas com coragem em tempos de crise ou crises. Quando nós lemos sobre Mardoqueu, eu quero situar um pouco o seu contexto e depois ler um texto bíblico. Este homem vivia com os exilados judeus em Suzã, que era uma das capitais do Império da Pérsia. Ele, segundo os comentaristas, nasceu e cresceu no exílio e provavelmente trabalhava como um dos empregados para o governo persa. E não se fala muito sobre a sua família no texto sagrado, mas nos informa que ele criou uma jovem órfã que se chamava Esther, que eventualmente, mais tarde, vem a ocupar o trono como rainha e esposa do rei persa. Num dos momentos em que Mardoqueu trabalhava ali perto do palácio, nas portas do palácio, ele descobriu um complô para matar o rei. E isto foi anunciado ao rei, eventualmente, e aquelas pessoas que haviam feito o complô foram mortas. E esse ato do Mardoqueu, ou essa ação,
foi registrada nas crônicas do palácio. Passado um tempo, havia um outro personagem naquela história, ou na história narrada no livro de Esther, que era Amã. Este homem, que ocupava uma posição elevada no reino, ele odiava o povo judeu e estava tramando pela morte de todos os judeus para dizimar todo o povo, não somente alguns, mas a intenção dele era dizimar a todo o povo. E esta intenção chega ao conhecimento de Mardoqueu. Como eu disse, ele trabalhava no palácio, nas imediações do palácio, e conhecia ou ficava sabendo das coisas que estavam ocorrendo. Eu queria, nesta oportunidade, trazer a vocês que estão se formando algumas lições que creio são úteis para o ministério de cada um de vocês, e especialmente quando a gente desenvolve esse ministério em meio a crises. E vocês vão ficar impressionados que não estamos falando só da crise da pandemia. O ministério, todo ele, é sempre desenvolvido em meio a crises. Algumas pequenas, outras médias e outras grandes. Algumas de pouca duração, outras de longa duração. É raríssimo o tempo em que aquelas pessoas que estão no ministério não estão enfrentando ou trabalhando com crises, sejam suas próprias ou crises da comunidade em que está trabalhando. Então eu quero trazer algumas lições e eu peço a sua atenção neste momento. Em tempos de crise, o que é que nós aprendemos então com Mardoqueu? Primeiro, estar atento ao contexto em que estamos vivendo. Estar atento ao contexto em que estamos vivendo. Mardoqueu sabia tudo o que se passava ao redor do palácio. E ele estava atento, ele estava observando, ele estava olhando. E normalmente, se alguma coisa se referia ao seu povo, ao povo judeu, ou alguma coisa poderia afetar a história do seu povo, a vida do seu povo, então ele estava muito mais atento. Por isso é que ele ficou sabendo tanto do complô contra o rei, mas ele ficou sabendo desta ideia terrível do Amã, que queria matar ou dizimar o seu povo. Então veja, estar atento ao contexto em que nós estamos vivendo. O líder que não é atento, ele perde oportunidades. A líder que não é atenta não vai saber usar as oportunidades que surgem no meio das crises. Para sermos efetivamente usados por Deus no ministério, seja pastoral, diaconal, seja no campo missionário, seja na área da educação, seja educação infantil, não importa. No lugar em que Deus nos colocar, nós precisamos estar atentos para desenvolvermos um ministério efetivo, para sermos usados por Deus naquele contexto. A primeira missão de cada um de vocês é esta, é prestar atenção, observar. Eu sempre digo para os nossos estudantes, quando estou dando aula, que uma das coisas que nós precisamos fazer é aprender por meio da observação. Você não aprende somente lendo livros, fazendo tarefas de casa, fazendo uma exegese, fazendo uma hermenêutica. Naturalmente que nós precisamos de todas estas coisas, mas você aprende muito observando. Observando como as pessoas são, o que elas estão fazendo, como elas estão no culto, se estão chorando, se estão alegres, se estão distantes umas das outras. Então, aprenda com Mardoqueu a estar atento ao contexto em que você está vivendo, para não ser pego de surpresa, desprevenido. A segunda lição que eu gostaria de trazer para todos vocês é não só estar atento ao contexto e ao que está acontecendo, mas estar disposto a fazer alguma coisa para modificar aquele contexto.
Não adianta nada saber sobre o contexto se nós não estamos agora dispostos a colocar as mãos na massa, a modificar o que estamos vendo. Ato seguinte, após Mardoqueu ficar sabendo daquela coisa que aquele homem queria fazer, diz o texto que ele vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade clamando com grande e amargo clamor. Então veja que ele fez alguma coisa. Ele caminhou em direção a uma ação, e uma ação que não era tão inusitada assim. Uma ação que não era tão desconhecida, especialmente para o povo judeu. Em muitas ocasiões, no Antigo Testamento, nós vamos ter situações como estas, em que líderes ou pessoas se vestiram de saco e de cinza. O pano de saco ou cilício era um tecido grosseiro e resistente feito de pelos de cabra ou de camelo, utilizado para conter cereais, objetos e alimentos em geral, diz certo autor. Este pano de saco era devidamente cortado e era feito uma roupa com ele, um vestido com ele. E algumas pessoas usavam este tipo de vestimenta quando queriam demonstrar tristeza, arrependimento, humilhação ou revelar uma grande crise. Era isso então que Mardoqueu estava fazendo. Ele visibilizou para o seu povo que uma tragédia estava para acontecer e ele estava conclamando o povo a essa realidade. Então veja que a gente precisa não só identificar o nosso contexto muitas vezes de sofrimento, contexto de tragédias, de angústias, de falta, de fome, mas não só identificar o contexto, mas se identificar com as pessoas daquele contexto. É trágico quando nós temos uma liderança alheia ao que se passa com o povo, alheia à dor do povo, alheia ao sofrimento humano. Nós precisamos de ter uma identificação, especialmente com os mais vulneráveis das nossas igrejas, com os mais vulneráveis da nossa sociedade, aqueles que correm perigos e que estão à deriva muitas vezes. É necessário, portanto, estar atento ao contexto, mas que essa atenção ao contexto nos leve a um segundo passo, que é de fazer alguma coisa. E caminhando então nesta direção, Mardoqueu, ele está disposto agora a interceder, a fazer algo mais, ir além de trazer a consciência daquela realidade. Ele, como líder, vai influenciar, vai modificar o pensamento das outras pessoas a respeito do que está acontecendo. Neste momento, então, eu leio um texto sagrado que é o texto, quem sabe, basilar e principal dessa narrativa do livro de Esther, que está registrado no capítulo 4, versos 12 e 14. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, porque ele havia mandado uma notícia para ela sobre o que estava acontecendo, mandou-lhe dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Então veja que é um homem antenado com a história do seu povo. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, e aqui está a frase principal do texto, quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ora, Esther, como rainha, estava tranquila e tanto pensava que Mardoqueu disse isso para ela, que ela escaparia da tragédia, que o Amã não descobriria que ela era do povo judeu, ou ninguém iria descobrir. Mardoqueu disse: não, você não vai escapar, você não vai escapar. Mas não só isso, ele não só chamou a atenção dela
para a história do seu povo, mas ele disse o seguinte: será que você não foi elevada a esta posição de rainha para este momento que nós estamos vivendo, a tragédia que já está se aproximando sobre o nosso povo? Quem sabe se na sua posição você possa então fazer alguma coisa. Nós, como líderes, não podemos apenas saber do contexto, trazer esse contexto à realidade, mas precisamos agora procurar pessoas que podem modificar esse contexto, que vão influenciar outros para que esse contexto seja modificado. Como líder de Deus nesse mundo, você precisa aprender a envolver pessoas na solução de problemas. Isso é um segredo maravilhoso que todo líder, que toda pessoa de Deus precisa aprender. Envolver os outros na solução dos problemas, das crises que estão afetando a comunidade. E muitas vezes essa tem sido uma fraqueza de pastores e de líderes, de missionários, de obreiros, de obreiras. Eles querem fazer tudo sozinho, elas querem fazer sozinhas, acham que podem resolver todas as situações e não é possível isso. E isto Mardoqueu está nos ensinando. Vá para as pessoas chaves. Quem sabe você tem pessoas chaves na liderança da cidade. Quem sabe você tem pessoas chaves no comércio, na indústria, nas faculdades, nas universidades. Chega um momento que você tem que ir atrás dessas pessoas. Colocar a vergonha de lado, colocar, quem sabe, a timidez de lado. A missão de Deus precisa de todos nós, de todos nós. Alguns, quem sabe, estão tranquilos, dizendo: isso não me afeta, essa fome não me afeta, ou esse sofrimento não tem nada a ver comigo, eu não fiz isso, eu não causei aquilo. As pessoas querem se colocar à margem, mas quando nós participamos do povo de Deus, essa é uma impossibilidade. Todos precisamos participar. E é isto que Mardoqueu está nos ensinando. E quem sabe você precisa aprender essa lição. Quem sabe você precisa chegar naquela pessoa-chave, naquele líder da cidade, naquele vereador, naquele prefeito e dizer: quem sabe se foi para esta hora que você foi colocado nesta posição. Você pode e deve fazer alguma coisa. Pessoas estão sendo afetadas pelas crises e nós não podemos se dar ao luxo de não usar os recursos que nós temos. Eu estou falando tanto de recursos pessoais como recursos materiais. Despertar essas pessoas para a missão, porque elas estão acomodadas. Eu quero concluir. Você conhece o resto da história. E se você não conhece, eu quero desafiar você a ler o livro de Esther, porque é um livro fascinante e está muito atual com o momento em que nós estamos vivendo. 8 anos após Mardoqueu ter anunciado que o rei seria morto por um complô, 8 anos, numa noite de insônia, o rei estava lendo, ou pediu que lesse para ele, as crônicas que estavam registradas no livro lá do palácio. E quando leram sobre o que Mardoqueu havia feito, o rei perguntou: foi feito alguma coisa para este homem? Foi dado a ele algum presente ou alguma honraria? Alguma coisa foi feita? E eles disseram: não, não foi feito. Ao saber disso, o rei então decide honrar o Mardoqueu. E é neste momento que Amã e toda a sua ideia de trazer um desastre e morte ao povo judeu, aquilo tudo cai por terra. Naamã é destruído, Amã é destruído e Mardoqueu é elevado à categoria de segunda pessoa mais importante no palácio do rei da Pérsia. E o livro termina assim: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Que cada um de vocês sejam pessoas como Mardoqueu, que conhecem a realidade,
trazem aquela situação para o que está acontecendo, para a realidade de todos. Influenciam pessoas para modificar a situação. E minha oração, desejo do meu coração, da nossa faculdade, da Faculdade Teológica Sul-Americana, é que alguém possa dizer isto de você, que você trabalhou para o bem do povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que no lugar em que Deus colocar você, você seja uma pessoa abençoada e abençoadora. Fiquem na paz e desenvolvam na paz do Senhor cada um dos seus ministérios. Na impossibilidade do nosso diretor acadêmico, o reverendo Flávio Henrique, foi por ele designado, então, neste momento, para representar oficialmente a Faculdade Teológica Sul-Americana perante o Ministério da Educação para, agora, a colação de grau dos nossos estudantes. Para isso, continuaremos com o professor Jonathan Menezes. Paz e bem? Vamos proceder então com a colação de grau da turma de graduados do Bacharel em Teologia presencial. Representando a turma que tem o Ademir de Lima e também o Wesley de Oliveira Silva, eu gostaria de convidar para vir até aqui receber o seu diploma o estudante Eberson de Souza. Nós gostaríamos que todos os formandos estivessem aqui, celebrando a vida e a conclusão dessa etapa importante aqui no FTSA, mas uma pessoa especial merecia muito estar aqui, porque batalhou esses anos, alguns anos aí para conseguir concluir esse curso. Esse estudante foi pioneiro, junto com a sua orientadora de TCC, professora Vanessa Carvalho, em fazer o primeiro TCC inteiramente oral aqui da FTSA, já que ele tinha muitas dificuldades com a língua portuguesa e a sua cultura caigangue é eminentemente oral. Trata-se do Gabriel Cage, nosso primeiro formando indígena, que concluiu o bacharel em teologia no final do ano passado, mas infelizmente não está aqui presente porque faleceu logo em seguida, então de repente nos deixou sua tribo, sua mulher, seus filhos, seus amigos, sua igreja, sua faculdade, seus colegas, professores. Nós sentimos a falta de todos aqui nesse salão, é verdade, mas especialmente do nosso amigo Gabriel, que agora se encontra na eternidade com o Senhor, é o que cremos. Nos entristecemos e choramos com a família, mas misteriosamente também agradecemos a Deus por ter nos dado a dádiva de ter o Gabriel como nosso irmão e como nosso aluno, e porque agora a morte não tem mais poder sobre ele. Gabriel vive inteiramente no eterno, e a sua história ficará para sempre marcada na história dessa escola. E eu queria fazer aqui, então, um momento simbólico de entrega
o diploma ao Gabriel, em memória dele. Então, parabéns, Gabriel, nosso irmão e nosso aluno Caigante. É com grande alegria que agora nós passamos a homenagear e celebrar a formatura dos alunos do curso de Educação à Distância e curso de Graduação em Teologia Online. Obviamente, por causa da pandemia, nós não podemos ter essa celebração aqui em Londrina, mas você aí onde você está, na sua cidade, na sua família, assistindo pela internet, eu queria convidar a você e a todos os seus amigos e familiares e membros, irmãos da igreja, que celebrem esse momento como se fosse uma demonstração da nossa alegria, como se a gente estivesse aqui presencialmente. Então, obviamente, você não vai poder participar visualmente aqui, mas pode celebrar enviando mensagens de carinho, de celebração, de congratulação, aí mesmo no canal do YouTube. Faça isso, né, nesse momento. Afinal, foi uma jornada de 3 anos, alguns um pouco mais, para concluir essa graduação. Então, o que vai acontecer agora é que vai aparecer na sua tela, né, uma lista de nomes daqueles que se formaram agora, o nome e também a sua foto. Então, você vai ter a oportunidade não apenas de ver você, a sua família, todos os seus amigos e aqueles que estão celebrando esse momento contigo, o seu nome, o seu rosto pela foto, e ao final de toda essa lista, longa lista de alunos formando, nós vamos ter a cerimônia do aluno Eberson, que vai fazer o juramento em nome de vocês aqui presencialmente. Assista então o seu nome, celebre, envie mensagens e alegre-se conosco por mais essa turma que se forma, mais um curso concluído.
Então é isso, a turma que vocês viram aí todos os nomes, obviamente vocês não conhecem a todos, porque é um curso que é feito à distância, mas nós nos alegramos, nós felicitamos e damos os parabéns a todos vocês pela conclusão do curso, e nós temos a tradição de homenagear aquele aluno ou aluna que tem um desempenho acadêmico que é destacado ao longo do tempo, com notas importantes, relevantes, mas não apenas isso, também a interação que essa pessoa estabelece ao longo do tempo em que permanece estudando conosco, e a gente chama isso então de laurea acadêmica. E nós queremos então apresentar e declarar aqui o nome daquele aluno que foi contemplado então com a laurea acadêmica deste ano nessa formatura, e é o aluno Edson Ferreira Pessoa. Parabéns, Edson, pelo seu desempenho. Nós nos alegramos contigo também por esse prêmio, por essa laurea. Que Deus possa continuar te abençoando e que você possa crescer conhecendo cada vez mais. A laurea é apenas um símbolo, né, de reconhecimento, mas todos vocês são merecedores também, né, de felicitações e congratulações por causa da conclusão do curso. Eu queria convidar agora o professor Jorge Henrique Barro para que possa vir aqui representando o diretor da escola para a colação oficial do grau de bacharel em teologia. Portanto, é com alegria que nós declaramos oficialmente que você acabou de colar grau na Faculdade Teológica Sul-Americana e passa agora a ser bacharel em teologia. Parabéns a todos e todas. Nesse momento, nós teremos a leitura de compromisso pelo estudante Eberson de Souza. Saudações a todos. Nós nos comprometemos com a espiritualidade cujo modelo é Jesus Cristo. Sim, por Cristo seremos compassivos e solidários para com o nosso próximo. Nós nos comprometemos a realizar a missão integral da Igreja. Sim, nossa vocação maior sempre será a do serviço ao reino de Deus. Nós nos comprometemos a desenvolver ministérios transformadores. Sim, na força e no poder do Espírito Santo. Nós nos comprometemos com a elaboração e a prática de uma teologia bíblica, evangélica e contextual. Sim, pois nosso compromisso é com a palavra de Deus, a nossa história e as realidades da América Latina. Obrigado. Neste momento queremos agradecer. Gratidão é uma marca daquelas pessoas que seguem a Jesus Cristo. E nossa primeira palavra de gratidão é a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a Trindade Santa, pela oportunidade e o privilégio que Ele nos dá de ensinarmos a Sua palavra, de transmitirmos os seus ensinamentos. Então nós agradecemos a Deus pela existência da Faculdade Teológica Sul-Americana, na cidade de Londrina, e agradecemos a Deus especialmente esta oportunidade a todos vocês que estão concluindo este curso. Com sacrifício, é verdade, com lutas, com provações, com muitas dificuldades, mas também com ousadia, com fé, com esperança, com dedicação. Vocês concluem mais essa etapa, uma jornada vencida. Então, nossos parabéns, felicitações a todos vocês e desejamos que os próximos passos, as próximas etapas na vida de cada um de vocês sejam também vitoriosas pelo nome do nosso Salvador. Agradecemos a todos os familiares que estiveram presentes, que ajudaram, que incentivaram, que apoiaram. E eu sei que sem a presença de cada um de vocês, ao lado
daqueles que se formam, daquelas que se formam, talvez eles não tivessem conseguido. Então, a todos vocês, também o nosso muito obrigado. As igrejas da qual vocês pertencem, aos pastores e pastoras que confiaram esse treinamento à Faculdade Teológica Sul-Americana. Nós agradecemos imensamente a parceria de cada igreja, o caminhar juntos, fazer a missão de Jesus Cristo neste mundo. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado. Também ao pessoal aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana, o pessoal da retaguarda, o pessoal que está ensinando, o pessoal que está apoiando, enfim, todos nós somos uma família, não temos muitas distinções sobre quem faz isso ou quem faz aquilo. Cada um contribui com a sua parte para que o todo seja realizado. Por isso nós agradecemos a essa equipe maravilhosa que temos aqui na faculdade, gente que está aqui há muito tempo, colaborando e fazendo com que o nosso ministério seja uma bênção. Queremos também aproveitar para convidar você que está assistindo a essa cerimônia para que faça parte também da nossa história. Estude conosco, temos muitos cursos e eu tenho certeza que um dos nossos cursos vai ser muito bom para você, seja no bacharel, na graduação, numa pós, também no nosso mestrado, que recentemente foi reconhecido pelo governo brasileiro. Então venha fazer parte da nossa história, estude conosco e teremos imensa alegria em participar também da sua formação. Assim, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido por mais este momento ímpar na nossa história e na história de cada um de vocês que se formam nesta oportunidade. Nós vamos orar nesse momento e logo em seguida recebermos a bênção apostólica. Oremos. Ó nosso querido Deus e bondoso Pai, nós reconhecemos que tudo vem das Tuas boas mãos. Nós reconhecemos que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre. Portanto, a nossa gratidão, em primeiro lugar, ao Senhor, por tudo quanto o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Agradecemos pela Tua bondade, pelo acompanhamento do Teu Espírito, pela presença de Jesus conosco. Nós bendizemos ao Senhor. Nós também agradecemos, ó Senhor, por estes novos obreiros, novas obreiras, homens e mulheres, que ao atenderem ao chamado do Senhor, para servirem ao Senhor, agora se dispõem uma vez mais, como graduados, para servir ao Senhor onde quer que o Senhor os envie, onde quer que eles estejam, que façam a sua obra. Reconhecemos, ó Deus, que a missão é sua e que nós somos os teus instrumentos nas tuas mãos para abençoar os povos, abençoar as nações, abençoar a sociedade, abençoar as pessoas que se relacionam conosco. Muito obrigado, ó Deus, por estas 206 novas pessoas, filhos e filhas do Senhor, que agora estão um pouco mais ou melhores capacitados para te servir. Que o Senhor os use poderosamente, onde quer que eles estejam. Que eles possam visitar os doentes, abençoar os pobres, trazer palavra de esperança àquelas pessoas que já desistiram, inclusive, de viver. Que eles possam ter contatos com as pessoas das mais variadas níveis da sociedade, que possam sempre, à luz da Tua palavra, abençoar vidas, proclamar o Teu reino, profetizar, servirem com alegria. Muito obrigado ao Senhor. Obrigado pela Faculdade Teológica Sul-Americana, por esse período de tempo que nós tivemos o privilégio e a oportunidade de lapidar um pouco mais estas vidas. Nós te agradecemos por todo o esforço aqui feito. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Portanto, receba
dos nossos lábios e dos nossos corações toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos novos obreiros, obreiras, mais e melhores capacitados do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o amor, a consolação, o poder e a força do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, todos nós que aqui estamos, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi só trovões, brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu